Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cledson. Agora que vocês conhecem um pouquinho mais da nossa ferramenta do Microsoft Teams, explanaremos um pouco sobre o processo de criação de equipes, abordando as principais diferenças entre elas e algumas metodologias de trabalhos que poderão ser aplicadas na sua realidade. Vem com a gente! Então vamos lá galera, criar as nossas primeiras equipes aqui no Microsoft Teams. Percebam que eu estou utilizando a versão desktop, né, instalada aqui na minha máquina, e pode ser que se você estiver utilizando, por exemplo, a versão web ou até mesmo a versão mobile, as configurações sejam diferentes aí para você, tá? Então o layout ele seja diferente, mas basicamente a essência do programa ela é a mesma e as funcionalidades elas também são as mesmas. Para criar uma equipe, eu vou então aqui na parte inferior esquerda da tela e clico em criar uma equipe ou ingressar nela. Nós temos a possibilidade aqui de fazer o ingresso em uma determinada equipe com um código, né? Se um colega seu partilhou, por exemplo, um código de uma equipe pública, você poderia utilizar esse código, né? Esse PIN para estar ingressando nessa equipe. E temos aqui então a possibilidade de criar uma nova equipe. Nós temos aqui no Teams Educacional 4 tipos de equipes distintas e nós colocaremos todos os nossos esforços aqui na parte da equipe do tipo classe, que é a que mais nos interessa, porque ela de certa maneira garante e assegura uma hierarquia entre a função do professor e a função do estudante. O que eu quero dizer com isso? O professor ele tem uma autonomia maior na plataforma, ele consegue editar, ele consegue inserir conteúdo, e o estudante ele tem ali um perfil que mais se aproxima de uma consulta de dados, né, de um consumo de informações, mas claro, obviamente que ele consegue também interagir ali com a plataforma. Mas o que vocês precisam entender é que existe uma diferença entre essas hierarquias, entre esses perfis. Então vou criar aqui uma equipe do tipo classe. Eu posso nomear a minha equipe, e aqui já fica uma dica bem importante para vocês. Posteriormente eu vou demonstrar 3 cenários que eu havia criado, mas o tipo de equipe, né, essa estrutura da sua equipe, ela vai muito de encontro com o que você almeja enquanto profissional, com o que vocês estão aí alinhados entre a equipe pedagógica e a equipe diretiva, porque nós podemos criar equipes no Teams de maneiras diferentes, né? Então eu posso ter uma equipe, por exemplo, que ela representa todo o meu 8º ano, né, toda uma série, ou eu poderia ter, por exemplo, uma equipe específica para cada turma, então uma equipe para o 8º ano A, uma para o B, uma para o C, ou até mesmo eu poderia ter uma equipe para cada componente curricular, então uma equipe para a língua portuguesa, uma para arte, uma para história. A gente vai falar e dialogar um pouquinho sobre essas diferenças e sobre os prós e contras de cada um desses cenários, né? Óbvio que eu trouxe 3, mas isso não se restringe a isso, né? Não extingue as possibilidades. Vamos criar aqui então uma equipe do tipo teste, nomeio aqui a minha equipe, clico em próximo. E eu posso aqui, a partir do momento que eu clico em avançar, adicionar os meus alunos e professores. Percebam só essa distinção de abas. Gente, aqui tem uma coisa que é muito chata, que é a necessidade de ter que adicionar um a um. Então, se eu estivesse adicionando aqui meu colega Matheus Santos, né? Se eu tenho ali, por exemplo, todos os meus alunos, eu teria que digitar um a um e sair clicando, enfim, sobre cada um. Então, imaginem só, numa equipe ali com 40, 50 estudantes, a trabalheira que isso daria, né? Eu vou gravar um vídeo posterior para vocês para ensinar como automatizar esse processo via SDS. Nós temos alguns scripts de PowerShell também para que vocês possam conhecer melhor esse processo. Mas enquanto isso, eu vou dar uma outra solução daqui a pouquinho, que também é paliativa e que ajuda bastante nesse processo. Beleza, adicionei todos os meus alunos, adicionei todos os meus professores. Clico aqui em avançar, né? Vou adicionar aqui então o Matheus para a gente seguir com o exemplo. Clico em adicionar. Matheus foi adicionado, clico em fechar. Beleza, minha turma está criada. Percebam só, pessoal, essa equipe de teste foi a equipe que a gente acabou de criar. Ela já nasce com o canal geral, né? Então o canal geral ele é padrão, ele é um default do sistema, né? Não tem como a gente excluir, não tem como a gente renomear. E eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê. Deixa eu excluir esse canal de teste aqui para a gente falar um pouquinho desses outros cenários que eu trouxe aqui para o nosso diálogo. Então eu havia sinalizado anteriormente que nós poderíamos ter uma equipe ali que na verdade representa o 8º ano A, né, que seria uma turma específica. Nós segregaríamos ali os componentes curriculares por meio dos canais, né? Eu disse para vocês no vídeo anterior que os canais eles representam ramificações daquela equipe que é o guarda-chuva maior. Aqui a gente tem um pequeno problema, que nós teríamos pessoas com o mesmo perfil, né? Então teríamos vários professores aqui em uma mesma equipe. O que eu recomendo para as unidades, né, para as escolas que trabalham com esse perfil? Que o professor ele seja gestor somente do seu canal, né? Então, se eu sou um professor de geografia, eu vou cuidar do meu canal de geografia. Se eu sou um professor de matemática, eu cuidarei desse meu ambiente de matemática. Entretanto, pessoal, nas equipes do tipo classe,
nós temos esse canal geral, né, que eu sinalizei para vocês que ele nasce com o sistema e ele tem algumas abas aqui que só tem nele, né, então são específicas dele. Então temos aqui a aba de tarefas e a aba de notas. Olha só, eu vou lá para o canal Geografia, que eu havia criado posteriormente, tem a aba de notas, mas não tem a aba de tarefas. E essa aba de tarefas a gente vai utilizar muito, né, para atribuir essas tarefas para os nossos estudantes. Tem uma outra diferença também, que é a seguinte: no canal geral nós temos a guia de arquivos, e essa guia de arquivos ela tem uma pasta aqui dentro que ela é de certa maneira codificada, né? Então é uma pasta denominada material de aula. Olha só, ela tem um clipezinho aqui, e tudo que é postado aqui dentro pelo professor não pode ser excluído pelo estudante. Nossa, Cleiton, então quer dizer que se o professor postar aqui fora e o estudante quiser, ele pode excluir? Sim, infelizmente pode, mas isso a gente consegue rastrear. No vídeo posterior a gente fala sobre isso. Então percebam só algumas diferenças, né, existentes entre o canal geral e os outros canais que a gente vai criando. Mas assim, funciona muito bem, desde que vocês conheçam os prós e os contras, dá para trabalhar com esse cenário de maneira muito eficaz. Nós temos aqui um outro cenário que seria a equipe como um 8º ano, como uma série, né? E os canais organizados como se fossem as turmas, então teríamos ali uma visão mais macro. Funciona muito bem também, é só tomar cuidado, principalmente com essa questão da guia de tarefas estar disponível só no canal geral, porque imaginem só, estamos trabalhando com um volume maior de pessoas agora, né, de estudantes, então é importante manter uma organização. E temos o cenário 3, que é o que eu particularmente recomendo. Eu acho que é o que funciona mais bem, é uma opinião minha, tá? Basicamente aqui nós temos, enquanto equipe, o componente curricular. Então a gente afunila até o nível de disciplina. Temos ali que é uma equipe referente à língua portuguesa do 8º ano A. Então eu tenho um único professor que ele é gestor daquele ambiente. Então se eu sou o único, enfim, professor desse ambiente, eu posso tranquilamente utilizar aqui o canal geral para criar tarefas, porque é um ambiente meu. Posteriormente, quando estivermos dialogando um pouquinho sobre essa parte de atribuição de tarefas, eu acho que vou elucidar melhor um pouquinho do porquê de estar sinalizando isso, né? Porque pode acabar gerando, né, um conflito, ocasionando algum conflito nessa parte. Temos aqui também, pessoal, dentro das equipes, lembrem-se sempre do gênio da lâmpada mágica lá, né? Os 3 pontinhos que eu posso clicar aqui e eu tenho diversas configurações. É de suma importância que vocês sejam muito curiosos, que vocês naveguem por aqui e entendam um pouquinho sobre cada uma dessas funções, né? Disse para vocês que em cada equipe a gente já nasce com pelo menos 2 guias, né? A guia de postagens e arquivos. Quando a gente trata de uma equipe do tipo classe, nascem outras também, como anotações de classe, tarefas e notas, como a gente já pôde visualizar. A guia de postagens é como se fosse uma timeline, um feed onde eu consigo dialogar por meio de chat com os meus estudantes, e tudo que eu crio, um evento que eu crio, uma reunião, se eu atribuo uma tarefa, também fica marcado aqui no meu feed. Nós temos a guia de arquivos, onde eu consigo, é um pendrive online, né? É uma nuvem onde eu consigo compartilhar arquivos com os meus estudantes. Nós temos ali o caderno digital, né? Temos a parte de tarefas e de notas. E temos também a oportunidade de adicionar aqui diversas outras guias com diversos outros aplicativos. Lembrem-se sempre que o Teams é um grande aglutinador enfim, de aplicativos e de programas. Então aqui a gente consegue parametrizá-lo, né? Consegue ir inserindo algumas coisas para deixar essa ferramenta tão completa, ainda mais completa do que e que venha a favorecer o nosso trabalho, né, e a nossa gestão ali do ambiente de sala de aula. Aqui na parte dos 3 pontinhos, o que eu queria frisar com vocês é essa parte do gerenciar a equipe. Aqui a gente consegue perceber a permissão de cada uma das pessoas que estão inseridas ali na minha equipe, e eu poderia inclusive, por exemplo, silenciar o chat, né? Então se eu estou percebendo ali que o chat está dando conflito e tudo mais, eu conseguiria aqui configurar, né, na parte de membros, algumas configurações concernentes ao chat, também aos canais, enfim, temos aqui grandes oportunidades de estar personalizando. Por exemplo, liberando lá a parte dos GIFs, né, dos emojis, essa parte mais de diversão e tudo mais. Então é importante que vocês deem uma olhada nisso daqui. Além das configurações sinalizadas aqui nos 3 pontinhos, eu havia mencionado anteriormente sobre um processo mais simples e mais rápido, né, de estar enturmando, de estar ensalando os nossos estudantes. Então vimos lá que é possível fazer a inserção de 1 a 1, e aqui na parte dos 3 pontinhos nós temos também uma opção chamada obter link para a equipe. A partir do momento que você copia esse link e manda por um meio de comunicação para os seus estudantes e eles clicam sobre esse endereço, eles são redirecionados para uma página de ingresso nessa equipe. Então facilita muito também.
Fiquem por aí, que daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre as guias, sendo mais específico sobre a parte dos arquivos e também da parte das tarefas. Um grande abraço e até daqui a pouco.